Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Ivan, sou professor de Física e hoje eu vou fazer um experimento com vocês de Mecânica, certo? A gente vai fazer a experiência do duplo cone. Basicamente eu vou ter o que a gente chama aqui de um paradoxo mecânico. A gente vai fazer um sistema bem especial, certo? Tal que a gente crie a ilusão de que um certo corpo sobe um plano inclinado ao invés de descê-lo, tá? Criando assim uma certa confusão de como explicar esse fenômeno, certo? Então parece um certo paradoxo que está enfrentando ali as leis da física, tá? Então essa é a impressão que a gente pode causar aí nos alunos que a gente apresente esse tipo de experimento, tudo bem? Depois eu vou discutir um pouco mais sobre esse suposto paradoxo, vou resolvê-lo. A gente vai investigar a geometria do problema, vamos chegar numa condição de ocorrência dessa ilusão, né? E verificar se de fato, se no setup que eu montei, essa relação se verifica. Tudo bem? Então a gente vai apresentar o paradoxo e vai resolvê-lo em seguida. Então me acompanhe até o final. Para fazer esse experimento, você precisa primeiramente de um móvel, né, que vai ser o seu duplo cone. No caso aqui eu peguei dois copinhos aí de requeijão, comi o requeijão todo, tirei aqui os frascos e basicamente eu colei aqui os dois copos, certo? Então, assim, não é exatamente um cone, ele para aqui, então é o que a gente chama de tronco de cone, certo? Mas, basicamente, essa parte aqui que a gente tem, né, que se assemelha a um cone, é o suficiente para a gente observar o fenômeno. Precisar de duas varas para esse corpo aí deslizar por cima. Eu vou usar aqui dois cabos de vassoura, tudo bem que você deve ter em casa algo parecido. Então, eu vou organizar esses dois cabos no chão e aí o cone vai girar em torno deles. E eu preciso criar um plano inclinado, então preciso de alguma coisa para calçar esses cabos das extremidades e assim criar o meu ângulo de elevação. Aí para isso eu peguei aqui um negocinho de EVA qualquer, certo? Com baixa espessura, mas pode usar um livro, qualquer coisa ali que eleve esses cabos aí de vassoura e que você possa medir essa elevação com alguma facilidade, tudo bem? E aí a gente vai precisar também medir certos comprimentos, descrever essa geometria aqui, você precisa medir esse diâmetro maior, o diâmetro menor, comprimentos, o comprimento do cabo, então você precisa de alguma fita métrica, uma régua. Uma régua, no caso, você vai precisar de uma coisa maior para pegar o cabo, tá? Mas pode fazer isso em escala menor também com palitinhos, tá? Então, você consegue comprar, inclusive no Mercado Livre, fácil, esse tipo de montagem já tudo feitinha, tá? Como eu não estava disposto a gastar algum dinheiro com isso, eu fiz com o que tinha aqui em casa, então basicamente foi o tempo de eu comer os dois copos de requeijão e realizar esse experimento, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos olhar aí qual que é o fenômeno que a gente vai investigar. Observa aqui embaixo a montagem que a gente vai fazer. Eu vou ter aqui dois cabos de vassoura, você os une uma das pontas, faz um V com eles e calça aqui para fazer uma certa elevação. Então você tem um ângulo de elevação aqui, tem um outro ângulo aí de abertura entre os dois cabos. E aí vamos observar o que é esperado para esse tipo de fenômeno pela nossa intuição. Bem, então eu vou colocar aqui um cilindro e vamos colocar para andar nesse plano inclinado, né? Essa primeira parte, o que acontece é que como o ângulo é pequeno, às vezes os próprios atritos não fazem com que se desloque, tudo bem? Então, como estou dizendo, tudo bem improvisado, às vezes não tem uma superfície muito lisa, né? Se você comprar algo pronto, é provável que isso funcione um pouco melhor, certo? Mas agora vai funcionar, certo? Então, observe o que você espera, né? Eu tenho aqui um plano inclinado, que é um plano definido por esse ponto de encontro, esse ponto, ele vai ter um certo ângulo de inclinação e, consequentemente, se espera que os corpos andem em direção a esse vértice aqui. E é, de fato, o que esse cilindro está fazendo. Tudo bem? Então, isso aí é o que é esperado. Certo? Então, vamos olhar o que acontece agora no nosso paradoxo mecânico, que é o próximo vídeo. Quando eu coloco agora esse duplo cone, observe o que acontece. Eu vou soltar esse duplo cone e aí, progressivamente, ao invés do cone ir plano abaixo,
ele sobe o plano. Então, aí está o paradoxo mecânico que a gente tem. Certo? Então, observa que aí é o mesmo sistema. Aqui está no chão, essas duas pontas são um pouco mais elevadas, e agora o duplo cone, ao invés de descer o plano, ele o sobe. Tá? Então, você tem aí apresentado o seu paradoxo mecânico. Então, a gente precisa agora explicar por que esse duplo cone está subindo. Aliás, a gente vai investigar primeiro se ele de fato está subindo. Tá? Então, para resolver esse paradoxo mecânico, vamos ter que abrir as contas e vamos ter que olhar essa geometria desse problema em detalhes para resolver esse paradoxo. Vamos lá, tudo bem? Então, para fazer essa tarefa, eu vou precisar definir para vocês 3 ângulos desse problema, ok? Então, o primeiro ângulo, vamos colocar aqui, vai ser, né, um ângulo de elevação, certo? Então, quem que é esse ângulo aqui? Basicamente é o seguinte, você definir aqui o chão, certo? E aí você pode pegar, vamos colocar em azul, aqui uma vista lateral, né? Olhando aqui, aqui está o cabo, certo? Um e o outro, certo? Aqui em preto está o chão. E a gente pode definir um comprimento desse cabo aqui, L, certo? A gente pode definir aqui uma certa elevação E, tudo bem? E aqui a gente pode definir um ângulo alfa, certo? E aí a gente vai ter então essa quantidade. A gente pode fazer uma certa coordenada x ao longo dessa direção aqui, tudo bem? Está associada a uma certa elevação z aqui, tudo bem? Em particular, essa elevação aqui, ela é dada por L seno de alfa, tudo bem? Então, basicamente, esse aí é o primeiro ângulo de escrever esse sistema, ou seja, qual o ângulo de inclinação de cada um dos cabos, tá? De vassoura. 2. A gente pode olhar também, né, um ângulo de abertura dos cabos. Tudo bem? Então agora vamos olhar não agora lateralmente, mas vamos olhar para a rampa que é formada pelos dois cabos e o ponto de encontro entre eles. Tudo bem? Então vai ter uma coisa que é, vamos lá, um cabo aqui para a esquerda, um cabo para a direita, com isso. Tá. Então, agora eu estou olhando a rampa, né, o plano inclinado que eu estou formando ali, como se estivesse perpendicular a ele. Tudo bem? E aí eu vou definir agora o meu ângulo beta. Isso aqui. E aí esse mesmo comprimento L, ele está aqui ao longo do cabo. Tudo bem? E aí então a gente pode definir essa mesma coordenada x aqui ao longo do cabo, certo? E vai estar associada aí a uma distância y aqui, né? E consequentemente um y aqui do outro lado. Tudo bem? E aí a gente pode dizer que o y é o x seno beta, tá? Então, e aqui eu teria que o meu z, né, é meu x seno de alfa, tá? Então a ideia geral é que você vai ali descrevendo as coordenadas e usar quantidades ali lineares e angulares que sejam interessantes. Então, no meu caso, eu escolhi essa inclinação aqui com a vertical de uma dos cabos, que é igual da outra, tá? E escolhi aqui a abertura entre os cabos. Observa que
x, y, z não são um sistema ortogonal, né? Porque o meu x ele não é uma terceira coordenada cartesiana, ele é uma coordenada ao longo da vara. Por que eu escolhi isso? Porque eu quis, tá? Porque eu achei mais fácil de pensar dessa forma, mas é importante lembrar que essa não é a única forma de representar esse problema. Tudo bem? Então, foi o primeiro ângulo alfa, o segundo ângulo beta, e agora vai ter um terceiro ângulo gama. Que agora esse ângulo aí vai ser o ângulo da geometria do duplo cone. Certo? Então, vamos colocar aqui uma geometria do cone. Certo? Então, eu vou pegar agora o duplo cone e vou fazer um corte lateral dele. 4 aqui. Tudo bem. Então, a gente tem isso aqui. Agora eu vou traçar aqui um eixo de simetria. Vamos tentar aqui uma reta pontilhada. E aí aqui em cima, então a gente vai ter um certo gama aqui, igual que tem para baixo. Eu posso colocar aqui um certo R. Tudo bem? E é importante notar o quê? Que à medida que o meu cilindro, o meu cone, ele avança, tudo bem, nesse plano, o que acontece que vai ser uma chave importante para a gente entender o que esse efeito, né, que aparece. Os pontos de contato podem estar, vou colocar em azul, podem estar aqui, tudo bem, no começo do movimento, ou podem estar em outro ponto aqui. Tá? Então, os pontos de contato eles não são fixos, certo? Então, se a gente colocar, por exemplo, o Y, vou colocar aqui em vermelho na vertical, certo? E aí aqui eu vou colocar uma distância aqui, que vai ser dada por I. Tá? E esse ângulo aqui, gama, ele vai ser então uma característica que é o quão aberto ou fechado é o meu cone. Tá? Então, basicamente, são essas os três ângulos que a gente precisa definir. E agora, o que nós vamos fazer? Né? O paradoxo ele surge quando você assume que o cone ele subir a rampa, subir o plano inclinado, implica em elevar o centro de massa. Tudo bem? Isso não necessariamente é verdade. Por quê? Porque pode acontecer um certo efeito devido a essa mudança aqui dos pontos de apoio. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser, na verdade, agora, fazer um cálculo, né? Aqui tinha a geometria do problema. Vamos fazer agora um cálculo da altura do centro de massa. Perfeito. Então, a minha altura do centro de massa, vou colocar aqui um certo Z do centro de massa, eu vou decompor em duas partes que eu vou calcular separadamente. Vou colocar aqui uma altura dos pontos de contato, certo? Mais uma altura do centro de massa com respeito aos pontos de contato, certo? Então, isso aí para simplificar aí esse cálculo. Tá? A altura dos pontos de contato, ela é fácil de calcular, ela sai basicamente aqui dessa definição aí do ângulo de elevação alfa e da coordenada x. Então, basicamente, essa primeira parcela, ela é fácil de calcular, ela vai ser basicamente x vezes alfa. dp em que dp, né, z do ponto de contato, é x vezes seno de alfa. Maravilha. E agora a gente precisa calcular o centro de massa agora
a altura dele com relação ao ponto de contato, ou seja, dado que eu vou apoiar, por exemplo, nesses dois pontos, tudo bem? Qual que é a diferença de altura entre esses pontos e o centro de massa aí que coincide com o centro geométrico da figura do cone? Então aqui, essa altura aqui seria C do centro de massa com respeito ao ponto de contato. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho o Y, tá? Aqui eu tenho um gama e vamos colocar aqui esse R, né? Então eu tenho aqui esse R gama, eu tenho aqui um Y máximo, tem um certo Y, tá? Então eu tenho que o R, ele vai ser Y, R sobre Y é igual a tangente, né? Então aqui vai ser Y vezes maiúsculo vezes a tangente gama. Tudo bem? E de forma análoga, eu tenho esse yzinho aqui, eu tenho um certo, vamos chamar aqui de um z', né? Eu tenho um certo z aqui, ele é análogo a esse r, né? Porque paralelos, né? Aqui, esses dois ângulos são ambos gama, porque tem um gama para cima, gama para baixo, tá? Então eu tenho aqui o z', ele vai ser y minúsculo vezes tangente de gama. E eu tenho que esse z do centro de massa, com respeito ao ponto, vai ser o que, gente? Vai ser um Rzão inteiro menos esse z', né? Portanto, vai ser o yzão aqui, vamos lá. Yzão menos o yzinho, 2 tangente de gama, tá? Então, basicamente, o que que aparece? Quando esse y aumenta, né? Então, essa altura do centro de massa com relação ao ponto de contato abaixa. Até o ponto que, se o yzão for igual ao yzinho, tudo bem? Eu vou estar aqui apoiado no extremo do cone e isso aqui fica a altura zero. Então, essa altura aqui está indicada. Aqui ela começa desde yzão tangente de gama, que é R. Tá? Então, eu posso já substituir aqui, distribuir. Yzão tangente de gama é o próprio R. Tá? R é o raio aqui do cone, menos y tangente de gama. E, portanto, né, vamos passar para a direita aqui. Quem que vai ser a altura do centro de massa, né, com respeito ao chão, que é o que interessa. Vamos lá. Então, o Z do centro de massa vai ser a primeira componente x seno alfa. X seno alfa mais a segunda componente, que é R menos y tangente de gama. Beleza. Então eu tenho o x e tenho o y, mas eu preciso relacionar os dois. Então, para fazer essa relação, a gente precisa olhar agora o ângulo de abertura entre os dois. A gente sabe que y é igual a x seno de beta. Então, vamos dar aqui mais y mais y igual a x seno beta. É isso mesmo, gente? Certo. Tá bom. Então, daí, então agora esse x aqui, eu vou ter que o centro de massa, ele vai ser igual ao Rzão, que é uma constante, mais um x que multiplica seno de alfa menos tangente de gama
seno de beta. E, portanto, o que isso traz de informação legal para a gente? Eu tenho essa altura do centro de massa que começa com R, como se estivesse na origem, lá no 0, 0, 0, altura 0, encontro dos dois cabos, tudo bem? Essa altura aí é o R, tá? E essa coordenada x é a coordenada que avança no meu plano inclinado. Então, aumentar o x é essa impressão que a gente tem de avançar no plano inclinado, tudo bem? Porém, né, avançar em x implica um aumento da altura do centro de massa se e somente se esse coeficiente entre parênteses for positivo. Se ele for negativo, consequentemente, isso implica em um abaixamento do centro de massa. Ok? Então, a condição, né, de existir essa ilusão de ótica é que esse coeficiente seja negativo. Seno de alfa menos tangente gama seno de beta, tá? Isso aqui seja negativo e, portanto, seno de alfa é menor do que tangente de gama seno de beta. Tá bom? Tudo bem. Então, para verificar essa relação que a gente encontrou, né, uma condição, a gente vai pegar as medidas que eu fiz no experimento de demonstração e vou fazer os medidos de comprimento, altura, inclinação, para medir o alfa, o beta e o gama e verificar se eles atendem essa condição. Certo? Então, para o cálculo de alfa, o que eu fiz foi medir o comprimento da vara, tá? Então, do cabo de vassoura, que dá 103 centímetros, 0,5, e a elevação que deu 1 centímetro e 2 milímetros, a 1,2. Basicamente, o alfa ele é definido como o arco seno da elevação dividido pelo comprimento. Bem? Então, isso dá em radianos 0,0115. Em graus, a gente pode multiplicar por 180 e dividir por π, 3,1415. E a gente vê que esse alfa é um ângulo bem pequeno, tá, gente? Então, ele é 0,66 grau. Um ângulo bem suave, você precisa de ter assim, essa baixa inclinação. E agora, os dois próximos ângulos, o beta e o gama. O beta, então, a gente tem aqui que encosta, né, as duas varas, então eu medi essa separação entre os dois extremos das varas. Aqui esse delta y, tudo bem? Que dá 39,7. Então, na verdade, eu vou pegar metade disso. Metade disso vai ser o meu y máximo. E aí, mesma coisa. Esse delta y sobre L, tá? Na verdade, meu beta vai ser um arco seno disso. Então, vamos lá. Meu beta vai ser um arco seno delta y sobre L. Então, isso aqui é meu beta em radiano. Convertendo para graus. Deixa eu ver, 11,05, né? Então, 11 graus e um pouquinho. Então, esse é meu ângulo beta aí de abertura entre os cabos das vassouras. Tá? Esse gama agora é o mais difícil, né? Porque como vocês viram que eu usei 2 copos de requeijão, eu medi o diâmetro maior no centro, tá? O diâmetro menor, tudo bem? E esse comprimento lateral. Por quê? Porque basicamente eu posso fazer com que metade dessa diferença de diâmetros, tudo bem, dividido por 2, ou seja, da diferença de raios. Então, essa diferença de raios dividida pelo comprimento lateral do cone, tudo bem, um arco seno disso vai me dar o gama. Então, basicamente isso aí vem da geometria. Se você tiver um cone indo até o final, né, com a ponta, aí isso fica mais tranquilo. Só precisa do raio e do diâmetro menor. Você leva esse diâmetro menor a 0. Tudo bem? Então fica raio sobre comprimento, que aí dá o próprio gama, tá? Então aqui está o gama. O gama, se eu pegar aqui e converter para graus, então ficam quase 7 graus e meio, bem? Então aqui eu tenho
0,66 graus, 11 graus e 7 graus e meio. Tudo bem? E a gente precisa testar aí essa relação. Se o seno de alfa ele é realmente menor do que seno de beta vezes tangente de gama. Então, está aqui o seno de alfa, essa quantidade aqui, e aqui seno de beta vezes tangente de gama, aqui 0,02. Ou seja, vocês observem que essa relação ela é satisfeita, tá? E, portanto, está consistente com aquela condição para que o coeficiente seja negativo. E, portanto, avançar no plano, né, já definido ali pelos cabos de vassoura, implica em abaixar o centro de massa. Ou seja, parece que o duplo cone está subindo, mas na verdade ele está descendo. Tá? Então, e aí observa uma coisa que é muito importante. Que essa condição aqui, o seno de alfa menor do que o seno beta vezes tangente de gama, ela precisa necessariamente de ter um gama diferente de zero, ou seja, precisa ser realmente um cone. Se eu colocar um cilindro, isso aqui nunca vai acontecer e sempre vai descer, tudo bem? Não vai subir ali. E outra coisa é o beta, então você precisa de um beta também positivo. Se eu colocar as meus dois cabos de vassoura paralelos, eu sempre vou descer. Então, se eu colocar os dois paralelos, cabos de vassoura, eu tenho realmente um plano bem definido, eu não consigo fazer essa ilusão de avançar no plano e descer o centro de massa. Então, precisa ter um beta não nulo e um gama não nulo, precisa dessa geometria duplo cone. E se eu ajustar esses dois valores aqui com um alfa pequeno, bem de preferência, né? E aí eu consigo então criar essa ilusão ali de uma falsa subida do centro de massa, tudo bem? Mas como a gente mostrou, nesse caso aí, experimental com essas medidas, o centro de massa está caindo como deve ser. Então, na verdade, a força-peso realiza um trabalho, eu desço o centro de massa e forneço a energia. E resolvo esse paradoxo mecânico. Espero que vocês tenham gostado. A gente apresentou o experimento aí do duplo cone, apresentamos aí esse paradoxo mecânico da aparente subida do duplo cone no plano inclinado, o que desafia as leis da física. Mas o que a gente resolveu, investigando aí a geometria do problema, foi demonstrar que essa subida do duplo cone no plano é aparente. Na verdade, se você tiver a relação entre aquele ângulo de elevação de uma vara, tudo bem? Não é do plano inclinado, tá? Então, se você comparar isso com algum artigo que você vê, às vezes eles chamam o alfa a inclinação do plano inclinado gerado pelo plano, tá? Eu estou chamando outra coisa, porque é mais fácil de calcular experimentalmente, certo? Então, o alfa é o ângulo de inclinação de uma das varas, certo? O beta, que é o ângulo formado entre as duas varas, e o gama, que é o ângulo aí que caracteriza o duplo cone. Se você tiver esses três ângulos satisfazendo aquela relação, você tem garantido aí que a subida do cone ela é aparente, tudo bem? Então aí a gente faz com que ele aparente subir no plano inclinado, mas na verdade o centro de massa está descendo, ou seja, a força-peso está realizando trabalho que se converte em energia mecânica, energia cinética mais especificamente, tudo bem? Então aí, devido aos ângulos que são formados aí entre a superfície do duplo cone, as varas, e aí a força normal que existe, a força de atrito, né? Essas forças de contato aí, elas são responsáveis aí por realizar torques, né? E a direção delas basicamente vai depender dessa relação de ângulos. Fazer isso por forças, né, explicitamente, é um pouco mais difícil. A forma mais fácil realmente que a gente tem para caracterizar isso é por cálculo de conservação de energia, porque a gente foge de grandezas vetoriais e fica simplesmente com uma grandeza escalar. Tá? Então esse aí é o fundamento aí de mecânica analítica, mecânica lagrangiana, newtoniana, tá? É se livrar de forças, se livrar de vínculos, tá? E usar uma coordenada aí generalizada que seria, sei lá, o meu x, que tem um único grau de liberdade. Então você escolhe uma coordenada que você preferir, como eu fiz no meu caso, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse experimento. Vocês viram que é fácil de fazer em casa, então vocês podem fazer aí e testar com outros materiais. Se você for de uma escola, aí você pode procurar e fazer o seu próprio, tá? Tem vários
duplos cones disponíveis para compra. É um experimento super clássico. Vocês conseguem, inclusive, achar aí bibliografia a respeito, artigos que explicam e tal. Tá bom? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Isso me ajuda a impactar mais gente ficar conhecendo aqui o nosso trabalho com experimentos de física. Certo? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.